Senhor presidente, egrégia turma, a denúncia, ora submetida a julgamento, ela imputa aos réus a prática de crimes contra as instituições democráticas e essa é a razão pela qual eu passo a análise do crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O tipo legal vem assim descrito: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito, democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Eu inicio a análise pelo bem jurídico tutelado pela norma penal em comento, qual seja o Estado democrático de direito. O professor só para não pular uma página aqui, o professor de ciência política da New York University, Adam Pravorsky, esclarece que a palavra democracia possuía uma conotação negativa até muito recentemente, tendo inclusive seu uso desaparecido ainda na Roma Antiga. Tanto assim é que os pais fundadores americanos, nos Federalist Papers, utilizavam o termo república para fazer referência à democracia representativa, como James Madison também fazia no paper número 14, e dizia: numa democracia, as pessoas se encontram e exercem o governo pessoalmente. Numa república, elas se reúnem e o administram pelos seus representantes e agentes. Após a Primeira Guerra Mundial, o termo democracia passou a ser empregado de maneira positiva, sob a influência do presidente americano Woodrow Wilson, para indicar soberania popular e autogoverno consentido pelos governados, em contraposição à filosofia comunista de Vladimir Lenin. A ideia nodal de autogoverno, representação e consentimento foi sendo qualificada ao longo do tempo, na medida em que nunca se mostrou suficiente. A mera existência de eleições não se revelavam idôneas a representar a democracia e nem mesmo para garantir estabilidade política ou respeito às liberdades e direitos fundamentais. Como anota Przeworski, o conceito de democracia evoluiu gradualmente para se tornar uma nova construção que elevou a liberdade ao valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado se as pessoas forem governadas apenas pelas leis que elas mesmas determinarem e as quais sejam igualmente sujeitas a crivo da sociedade. Íncitas à ideia de democracia, sob essa lógica, figuram os valores morais da liberdade e da igualdade, que, por sua vez, demandam instituições capazes de limitar a vontade da maioria, conforme nós encontramos na Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Eu faço uma transcrição, mas me baseio especificamente nesse trecho. A ideia de igualdade pública também fundamenta limites à própria tomada de decisões democráticas. A igualdade pública exige ainda que direitos liberais e civis fundamentais sejam igualmente respeitados pelo processo democrático, funcionando assim como limite à atuação da decisão majoritária. Nada obstante, não existe consenso sobre quais instituições devem compor o conceito de democracia para garantir a vontade popular respeitada, evitando domínio por grupo de interesse, mas, ao mesmo tempo, filtrada, refinada
e limitada de modo a combater a tirania da maioria. O professor da Universidade de Yale, Robert Post, por exemplo, identifica na liberdade de expressão um dos componentes essenciais e indispensáveis para a democracia na tradição daquele país. Diz ele, é por essa razão que denominamos a primeira emenda de caráter antimajoritário, a guardiã de nossa democracia. Ainda que o objeto próprio da primeira emenda seja restringir as leis que uma maioria poderia promulgar, sua finalidade é proteger a livre formação da opinião pública, que constitui o sine qua non da democracia. Os primeiros teóricos possuíam uma compreensão bastante inadequada da natureza da democracia. Imaginavam que o princípio fundamental da democracia era um majoritarismo expresso por meio das eleições. Mas o majoritarismo e as eleições são meros mecanismos de tomada de decisão. A democracia não se assenta em técnicas decisórias, mas sim no valor do autogoverno, na noção de que aqueles que estão submetidos à lei devem também se perceber como autores da lei. Essa formulação sugere que as proteções judiciais conferidas pela primeira emenda à liberdade de expressão são necessárias, ainda que não suficientes para assegurar a legitimidade democrática. Se as pessoas são impedidas de participar da formação da opinião pública, de modo a torná-la responsiva ao seu próprio ponto de vista, dificilmente se perceberão como potenciais autoras das decisões governamentais que as afetam. A democracia exige que a atuação estatal esteja vinculada intimamente à opinião pública. Cito a obra do professor Robert Post, Democracia, Expertise e Liberdade Acadêmica. Conferindo idêntico peso ao caráter dialógico e participativo dos regimes democráticos, o cientista político Robert Dahl entende que as democracias concretas, por ele denominadas de poliarquias, seriam compostas por 8 elementos: liberdade de organização, liberdade de expressão, direito ao voto, acesso aos cargos públicos, direito dos líderes de competirem por apoio, eleições livres e justas, instituições que tornem as políticas públicas subordinadas às preferências dos eleitores. Outros autores, ao examinarem os signos distintivos da democracia, conferem ênfase a mecanismos criados no âmbito do próprio Estado, com o desiderato de limitar o seu arbítrio, incluindo o bicameralismo, o veto executivo, o impeachment e o próprio controle judicial. Quanto ao controle judicial, John Arthur Healey, citado em vários artigos nossos, alguns chamam de John Arthur Eli, embora reconhecendo como ideia principal da definição de democracia e igualdade política, sustentava que o maquinário do governo democrático só funciona devidamente quando mantidos abertos os canais de participação política e comunicação, o que seria garantido pela intervenção do judiciário quando necessário. Da mesma maneira, mais geral, os professores da Harvard Law School, Carl Sustein e Mark Tushnet, e seus coautores explicam como os freios e contrapesos foram vislumbrados na tradição constitucional americana a partir das ideias de Madison e adotadas pelo Brasil. O sistema de freios e contrapesos no âmbito da estrutura federal foi concebido para prevenir tanto o domínio por grupos de interesse quanto a representação orientada por interesses egoísticos. Caso um segmento dos governantes viesse a ser influenciado por interesses divergentes daqueles do povo, outros agentes estatais teriam simultaneamente o incentivo e os meios necessários para resistir.
E aqui eu cito a obra do professor Kassusten, que é muito lembrado quando discutimos a questão da capacidade institucional na obra constitucional, na obra sobre lei e constitucionalismo. Essa ideia também é encontrada na obra de Aníbal Pérez Linan, professor da Universidade de Notre Dame. E aqui um trecho pequeno. Governos democráticos não cometem violações graves ou sistemáticas de direitos humanos contra seus cidadãos. Não censuram vozes críticas na mídia de massa, não proíbem a organização de partidos políticos ou grupos de interesses legítimos, entendendo legítimo no sentido amplo. As democracias modernas, usualmente, codificam os direitos dos cidadãos e autoridade governamental em uma Constituição escrita e se apoiam um poder judiciário independente e em outras instituições de controle e responsabilização, tais como as Cortes Constitucionais, órgãos independentes de auditoria, agências investigativas, tudo para proteger o direito dos cidadãos contra ingressos e ingerências indevidas do governo. Nota-se, então, uma imbricação entre o conceito de democracia e de Estado de Direito, este compreendido como o rule of law, a ideia de que os governantes devem exercer seus poderes nos limites estabelecidos pelas normas públicas, não de modo arbitrário ou em proveito de interesses pessoais, por sua vez. E, por outro lado, os cidadãos também devem idêntico respeito às normas legais, de maneira que estas sejam aplicadas a todos igualitariamente. Apesar de ser inequívoca essa íntima ligação entre democracia e o Estado de Direito, também em relação ao último, há controvérsias quanto quais normas públicas devem estar presentes em dado ordenamento para que se reconheça a observância do rule of law, E aí eu trago novamente a enciclopédia da Universidade de Stanford. Pode-se dizer, então, que o Estado democrático de direito é um conceito multifacetado, que não pode ser compreendido de maneira binária, como existente ou inexistente. A sua utilidade para a teoria constitucional reside na sua capacidade de albergar diversos vetores institucionais, considerados pela literatura como indicadores de uma boa governança pública, que merecem exame casuístico e sensível, a diversos graus de maturação. Esses indicadores nem sempre são de fácil constatação, e a sua dimensão é deveras controvertida. Ademais, consoante aponta Stefan Voigt, um Estado de Direito completo nunca se realizou e provavelmente jamais se realizará na medida em que depende não apenas da qualidade formal das instituições em dado lugar e tempo, mas também da qualidade dos organismos incumbidos de sua implementação fática. A complexidade inerente à matéria decorre do fato de que o Estado de Direito é composto por várias dimensões, muitas das quais são também multifacetadas. O autor propõe, Stefan Voigt, uma análise restritiva do Estado de Direito, abrangendo o exame de apenas 7 categorias: separação de poderes, controle judicial, independência judicial, responsividade judicial, independência persecutória, devido processo legal e direitos humanos básicos. Nada obstante essas dificuldades, são diversas as organizações e estudiosos que se dedicam a classificar as instituições que devem ser apreciadas na análise empírica comparativa do Estado democrático de direito, valendo-se de critérios bem mais amplos que os propostos por Voigt, como agora eu enunciei. E essa parte
da doutrina constitucional, ela estabelece índices para medir a qualidade do Estado de Direito em diferentes países. E, ao verificar esses índices, ela estabelece 8 eixos gerais. Primeiro, limite aos poderes governamentais. Afere-se a efetiva limitação dos poderes do governo pelo Legislativo, pelo Judiciário, por auditorias independentes e por freios não governamentais. A aplicação de sanções aos agentes por má conduta, bem como a sujeição do processo de transição do poder ao ordenamento jurídico. 2. Consideram ainda como integrante um índice da democracia a ausência de corrupção. Verifica-se se os agentes públicos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das forças policiais e militares se abstêm de utilizar a função pública para fins de proveito privado ou indevido. Ainda dentro dos 8 eixos, terceiro, justiça criminal. Examina-se a efetividade do sistema de investigação e de julgamento penal, a tempestividade das decisões, a capacidade do sistema criminal de reduzir a reincidência, bem como, enfatiza os aspectos a seguir, sua imparcialidade, independência frente a influências indevidas, ausência de corrupção, além do devido respeito ao processo legal e aos direitos dos acusados. 4. Ainda no índice da classificação da democracia, direitos fundamentais, avalia-se a garantia da igualdade e da não discriminação, a proteção do direito à vida e à segurança pessoal, o respeito ao devido processo legal, a efetividade da liberdade de opinião e de expressão, da liberdade de crença e de religião, da proteção contra interferências arbitrárias na esfera da vida privada, da liberdade de reunião e associação, bem como a efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 5. Aplicação regulatória. Afere-se a efetividade da aplicação das normas regulatórias, a imparcialidade em sua execução, a condução séria dos processos administrativos. 6. Governo aberto. Considera-se o grau de publicidade e acessibilidade das leis e dados governamentais, a efetividade do direito de acesso à informação, os canais de participação cívica e a existência de mecanismos de reclamação acessíveis e funcionais. 7. Ordem e segurança. Analisa a efetividade do controle da criminalidade, a limitação de conflitos civis internos e a existência de meios institucionais que evitem que os cidadãos recorram à violência para a resolução de seus conflitos pessoais. E Justiça Civil, 8. Examina-se a acessibilidade e a capacidade econômica dos cidadãos de recorrer à Justiça Civil, a ausência de discriminação, a corrupção e influências indevidas sobre os órgãos jurisdicionais, a razoável duração do processo, como agora contemplado pela Constituição Federal como direito fundamental e cláusula pétrea, a efetividade da execução de decisões judiciais e a disponibilidade de mecanismos alternativos de solução de controvérsias que sejam acessíveis, imparciais e eficazes, como inserimos na nova ordenação processual, os meios alternativos de solução judicial. Vale mencionar que o Brasil, infelizmente, ocupa apenas a 80ª posição no ranking entre 142 países analisados pelo Índice do Estado de Direito 2024, sendo que o eixo, como pontuação mais baixa, infelizmente, diz respeito à justiça criminal. Dentro desse eixo, o critério com menor pontuação é o relativo à imparcialidade do sistema criminal. Nesse aspecto, o Brasil ocupa a estarrecedora penúltima colocação no ranking global, sendo a vexatória última posição ocupada pela Venezuela.
De maneira semelhante, a organização sem fins lucrativos Freedom House utiliza o índice Nações em Trânsito para averiguar a situação da democracia em determinados países. Muito embora referida à organização colha dados empíricos apenas de países situados entre a Europa Central e a Ásia Central, o estado dos critérios que compõem aquele índice e, consequentemente, o estado da arte e o estudo revelam que a diferenciação entre democracias e autocracias é permeada por diversos matizes, dividindo os países em 5 categorias: democracias consolidadas, democracias semi-consolidadas, regimes híbridos ou transicionais, regimes autoritários semi-consolidados e regimes autoritários consolidados. O enquadramento de determinado país em uma dessas categorias depende do exame de diversos fatores, reunidos em 7 indicadores: governança independente, governança democrática, independência e configuração do judiciário, e, mais uma vez, constante à corrupção. Isso, senhor presidente, equivale ao que a Suprema Corte faz ao ter um programa próprio de enumerar os objetivos de desenvolvimento sustentável e dar prioridade a esses julgamentos, o que é feito pela nossa inteligência artificial através de vários instrumentos. Vitor, Vitória, Maria e Rafa, nossos equipamentos de inteligência artificial. As democracias consolidadas são países que se aproximam das melhores práticas da democracia liberal. As democracias semi-consolidadas, caracterizadas pela presença de instituições eleitorais regulares e competitivas, também fundadas no sufrágio universal, embora possam ocorrer irregularidades pontuais. Regimes híbridos ou transicionais são democracias eleitorais frágeis, que cumprem apenas requisitos mínimos para a escolha dos governantes. Regimes autoritários semi-consolidados são regimes que procuram manter uma fachada democrática, mas não cumprem sequer os padrões mínimos de uma democracia eleitoral. Eleições são marcadas por manipulações sistemáticas, uso abusivo de recursos públicos e irregularidades que garantem a vitória dos incumbentes. Regimes autoritários consolidados caracterizam-se pelo fechamento quase absoluto do espaço democrático. O poder concentra-se em ditadores ou elites dominantes, mantidos por longos períodos mediante eleições simuladas, eleições pautadas e eleições, muitas vezes, simuladas, sem competição real. A liberdade de expressão é praticamente inexistente. A mídia é estatal ou controlada por aliados do regime, e a censura é onipresente. Regimes autoritários consolidados. O judiciário encontra-se subordinado ao poder político e serve de instrumento, nesses regimes autoritários, de perseguição de opositores. A violação a direitos civis, políticos e humanos são disseminadas, e a corrupção é endêmica e utilizada como mecanismo de manutenção do regime e de neutralização de adversários. Note-se que, nos julgamentos de grande complexidade, entendeu-se que a corrupção não é só de dinheiro, é satisfazer interesses de qualquer natureza. Note-se que, mesmo sendo um índice destinado à apreciação qualitativa e quantitativa da democracia, os componentes do Nações em Trânsito são intrinsecamente relacionados ao Estado de Direito. Assim, por exemplo, o manual desse índice aponta que, nos regimes autoritários consolidados, o rule of law, o Estado de Direito, é subordinado ao regime. E violações de direitos políticos, civis e humanos são generalizadas. Os tribunais são usados para assediar membros da oposição.
Outra instituição que se debruça sobre a problemática de classificar os países pelo estado da democracia é a inteligência da economia ou inteligência econômica, vinculado ao editorial The Economist, cuja análise é baseada no denominado Índice da Democracia. Este classifica os países em quatro tipos de regimes: democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários, com base também em seus indicadores. Esse índice de democracia, e eu falo isso porque duas informações saíram contraditórias. O The Economist coloca o Brasil lá embaixo, no índice de democracia, e surgiu outro dia um artigo freelance em que se aponta a democracia brasileira como uma coisa de outro mundo, melhor do que todas essas que aqui se classificou. Como se nota, é um índice mais restrito do que nações em trânsito. Porém, a sua análise contempla uma gama maior de países. São 165 no total, dentre os quais o Brasil figura na 57ª posição em 2024. É considerado uma democracia imperfeita. Muito embora o país ainda não tenha sido relegado ao status de regime híbrido, houve queda acentuada na sua classificação nos últimos anos, tendo o relatório Índice da Democracia 2024 apontado com destaque alguns motivos desse declínio. E aqui eu destaco que o Índice Brasil sofreu essa queda a que eu me referi, levando a perder posições no ranking global, ocupando essa posição aqui me também destaquei. Gerir o impacto das plataformas de mídia social sobre a democracia brasileira tem se mostrado problemático em 2024. Segundo esse índice, a nossa Corte teria extrapolado esse limite. Desde 2019, a Corte conduz investigações constantes do relatório, estou reportando meu relatório, conduz investigações controversas sobre a prorrogação de suposta averiguação e propagação de suposta desinformação dirigida contra as instituições eleitorais e democráticas do Brasil. Nesse contexto, não surpreende que, quando questionados se acreditam que a liberdade de expressão é garantida no país, quase 64% dos brasileiros respondam que é pouco garantida ou nada garantida, de acordo com dados do Latino Barômetro de 2023, índice substancialmente superior à média regional de 45%, ou seja, nós em 64%, a média regional em 45%. Ademais, 62% dos brasileiros afirmam não expressar suas opiniões sobre problemas enfrentados pelo país, segundo essa mesma pesquisa, percentual superado apenas por El Salvador, e bem acima da média regional de 44%. A nota brasileira também foi negativa, impactada por novas revelações sobre uma suposta tentativa de golpe em 2022 contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A acusação sugere que planejavam assassinar o presidente e magistrados da Suprema Corte. O golpe teria sido articulado por ex-presidente da extrema-direita, bem como por membros de alto escalão das Forças Armadas. Todos negam o envolvimento. O caso evidencia que, mesmo passados cerca de 40 anos do fim da ditadura militar, parte dos militares ainda mantém baixa consideração pelo governo civil. E aí eu transcrevo
mais alguns textos. A divisão das autocracias entre regimes híbridos e regimes autoritários puros é também utilizada pela professora da Universidade de Essex, no Reino Unido, Natasha Lindstrom, onde destaca que há diversos autores que se dedicam ao estudo dos regimes autoritários, que realizam eleições com pequeno grau de incerteza. E esses regimes são denominados regimes híbridos, autoritários eleitorais ou regimes autoritários competitivos. Embora os regimes híbridos promovam eleições em que a oposição pode desafiar de forma significativa os governantes em exercício, o campo de jogo eleitoral não é equitativo como ocorre nas democracias. E aí eu discorro sobre todos esses regimes híbridos. Todas essas nuances, senhor presidente e egregia turma, revelam que o bem jurídico tutelado pelo artigo 359-L do Código Penal, é dizer, o Estado democrático de direito possui diversos aspectos que perpassam as liberdades fundamentais, a integridade das eleições, a responsividade dos poderes públicos, o respeito ao devido processo legal, o combate à corrupção e à violência, dentre outros. Cada um desses elementos está sujeito a gradações quanto à sua efetividade completa, variando de acordo com a sua concretização formal e material. Disso decorrem duas conclusões parciais. A primeira diz respeito ao elemento subjetivo do tipo, o dolo necessário para a configuração do artigo 359-L do Código Penal, que exige que o agente dirija voluntariamente a sua conduta à supressão material de todos os elementos do Estado democrático de direito, esses que foram anunciados, abrangendo a liberdade de expressão, abrangendo o voto, abrangendo a alternância no poder, a separação de poderes, a soberania da Constituição, a independência do judiciário, o acesso à justiça, o devido processo legal e as prerrogativas parlamentares. É essencial, portanto, que o sujeito ativo do crime tenha o desejo de atingir todos esses fatores basilares do regime democrático, bem como que a sua conduta seja capaz de criar um perigo real, não meramente hipotético, à subsistência de cada uma dessas instituições básicas. O dolo, afinal de contas, é um elemento central do direito penal, conforme a lição do professor Steven Chavel, que é um dos precursores da análise econômica do direito. Diz o professor Chavel, uma característica central do direito penal é a ênfase que atribui ao dolo uma importância singular. Para analisá-lo, é conveniente iniciar por meio de algumas definições. Diremos, então, que um agente tem dolo quanto a um resultado se deseja tal resultado e atua de modo que acredita aumentar a probabilidade da sua ocorrência. Na nossa doutrina pátria, Aníbal Bruno destaca que a ação humana somente atrai a reprimenda penal quando o agente prevê as consequências do seu comportamento em sua totalidade, dirigindo ao fato e ao atingimento da finalidade criminalmente proibida. Se não há uma relação causal entre a conduta e o risco ao bem jurídico tutelado, nem a plena representação dessa relação pelo sujeito deve-se concluir pela atipicidade da conduta. E aqui eu transcrevo as passagens do professor Aníbal Bruno no tomo 2, ainda da editora Forense de 84. Desse modo, domina o fato pelo conhecimento das causas e se transforma em uma ação dirigida a um fim. Definição de dolo. A representação no dolo deve compreender o fato total. O agente deve ter conhecimento da ação integrada nos seus dois momentos,
comportamento e resultado que dele provém. Mas por isso mesmo que o ato do agente tem de ser causal em referência ao resultado. No sujeito deve representar-se essa relação de causalidade. A segunda conclusão parcial diz respeito à intensidade da conduta praticada relativamente aos elementos caracterizadores do Estado democrático de direito. É que o tipo do artigo 359-L do Código Penal emprega o verbo abolir, que denota uma ação capaz de suprimir ou eliminar. Por isso mesmo, não é suficiente para a abolição do Estado democrático de direito o atingimento de apenas um ou algum dos seus componentes, nem a prática de condutas que meramente os enfraqueçam, mitiguem ou relativizem, sem, contudo, eliminá-los. Malgrado a referida disposição legal criminalize também a conduta de restringir o exercício dos poderes constitucionais, a restrição deve ser de tal sorte que conduza inequivocamente à abolição do próprio Estado Democrático de Direito. A norma penal pune, na realidade, a conduta deliberadamente dirigida a conduzir a nação ao estágio de um regime autoritário híbrido ou puro, com efetiva capacidade de atingir esse objetivo em todos os seus aspectos necessários. Deve ser rejeitada, sim, a interpretação ampliativa desse novel tipo penal para abranger condutas que configurem mera irresignação com o resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático no país. Com efeito, diferentemente de nós, juízes, que devemos nos abster de declarações públicas frequentes, notadamente as de cunho político, haja visto o nosso dever constitucional de preservar a independência e a imparcialidade das instituições que integramos, os agentes políticos, diferentemente, e os agentes públicos eleitos, devem, por natureza, engajar-se no debate público. Esse debate essencial para a democracia ocorre muitas vezes por discursos inflamados e irrefletidos, porquanto o mandatário político é instado a manifestar-se com enorme frequência sobre temas de variada sorte. O risco de declarações infelizes, declarações ofensivas é permanente, mas essas declarações devem ser depuradas também pelo filtro democrático, à luz do escrutínio dos eleitores. Caso declarações dessa natureza pudessem ser consideradas atentados às instituições democráticas, haveria inequívoco efeito inibidor sobre o debate público, inibindo a assertividade, inibindo o engajamento que a sociedade espera de seus mandatários, de modo a compreender, em última análise, o próprio funcionamento da democracia. Em síntese, por mais determinados comportamentos possam ser nefastos para a maturidade política do país, atrasando a solidificação de suas estruturas jurídicas e sociais rumo ao estado de uma democracia consolidada ou plena, refugirão a incidência da norma criminalizadora, quando incapazes de causar, como sua consequência direta, a completa abolição dos múltiplos elementos intrínsecos ao Estado democrático de direito. Uma eventual compreensão ampliaria o objeto material desse crime, sujeitaria indevidamente ao risco de sanção os atos dos agentes políticos praticados no âmbito do sistema de freios e contrapesos, inclusive decisões judiciais, que, porventura, limitem o funcionamento dos outros poderes sem ordem expressa e específica da Constituição. Consoante comentam os doutrinadores do tempo, algumas pessoas
consideram quaisquer restrições à regra majoritária como um controle judicial como antidemocráticas. Obviamente, o legislador não teve a intenção de amesquinhar o uso do direito penal, compreendido sempre como última ratio, quanto mais para criminalizar o funcionamento corriqueiro dos órgãos políticos, ou desabafo irrefletido de candidatos derrotados a cargos públicos. O denominado vulgarmente foi choro de perdedor. A mens legislatoris resta evidenciada pela cláusula restritiva prevista no artigo 359-T do Código Penal, este inserido nas disposições comuns a todos os delitos previstos no título 12º dos crimes contra o Estado Democrático. O referido artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, afastando qualquer pretensão de punir como atentados ao Estado Democrático ou tentativas de golpe de Estado, bravatas, como foi dito aqui no interrogatório, bravatas proferidas por agentes políticos contra membros de outros poderes, ainda que extremamente reprováveis. Nessa mesma linha, deve ser também considerado o veto ao artigo 359-O, que seria incluído no Código Penal pela Lei 14.197 de 2021, para criminalizar a conduta de promover ou financiar pessoalmente por interposta pessoa, mediante uso de expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicação da mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Efetivamente, esse dispositivo foi vetado. E as razões do veto elucidam não ser possível, por meio de crimes contra o Estado Democrático de direito, punir o discurso político, mesmo que ácido, repugnante ou falso. Afinal, anotou-se que a alteração legislativa proposta seria contrária ao interesse público, por não deixar claro se haveria um tribunal da verdade para definir o que viria a ser entendido por inverídico a ponto de constituir um crime punível, o que acaba por provocar enorme insegurança e atentado à democracia. Dessa maneira, não se pode admitir que possam configurar a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, discursos ou entrevistas, ainda que contenham rudes acusações aos membros de outros poderes. Muito menos podem ser criminalizados por aplicação dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, petições ao judiciário, contendo questionamento ao sistema eleitoral, sob pena de burla ao veto presidencial por via transversa. Petição judiciária é direito de acesso de todos. A excludente da ilicitude esculpida no aludido artigo 359-T abrange ainda a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas. A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomeração, qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, não configuram crimes eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais, assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. É relevante mencionar que tanto o artigo 359-L quanto o artigo 359-M do Código Penal prevêem como elementos essenciais do tipo o emprego de violência ou grave ameaça.
Voltamos novamente àquela hipótese que a mão não cabe na luva. Tem de haver tipicidade, o nexo exato entre o fato e o tipo previsto. Isso significa que a própria conduta objeto da sanção criminal deve ser em si violenta ou gravemente ameaçadora, não sendo abrangida por essas disposições legais a mera preparação ou instigação genérica a uma suposta ou grave ameaça futura. Também não se deve amesquinhar o conceito de grave ameaça, pois, como consignei em precedente no habeas corpus 117.819, julgado pela primeira turma, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima. A propósito do artigo 359 do Código Penal, esse tipo criminaliza a violência ou grave ameaça empregada como um meio para tentar depor o governo legitimamente constituído. Meio para tentar depor o governo legitimamente constituído. A lei intitula esse crime como golpe de Estado, definido pela legislatura como captura ou tomada dos cargos públicos por força militar. Tomada, consistindo frequentemente em um ataque incruento pelo braço militar do Estado contra seu próprio governo. Essa é a definição da doutrina, essa é a definição de Paul Brooker, que classifica 3 tipos de golpe de Estado. O golpe corporativo, aquele levado a cabo pelas Forças Armadas, como corpo institucional sob o comando de seus oficiais de mais alta patente. O golpe faccional, ou dos coronéis, aquele executado apenas por uma fração das Forças Armadas e, frequentemente, sob a liderança de oficiais de patente intermediária. E, terceiro, o contragolpe, aquele deflagrado contra o governo militar por uma facções de oficiais descontentes ou ambiciosos. Na ciência política, se explica que, ao menos desde a década de 90, deixou de ser aceitável tomar o poder por meio de golpe militar ou revolução, salvo quando essas rupturas têm como objetivo a democratização e são rapidamente seguidas por eleições democráticas. Por isso, tornou-se mais frequente a figura do autogolpe, que emerge por meio da apropriação pessoal do poder por um presidente eleito. Nessa situação, o presidente converte o eleitorado em instrumento do seu poder pessoal, no sentido de utilizá-lo como fundamento de uma pretensão de legitimidade democrática, a qual normalmente confirma ao conseguir reeleger-se. A professora Bárbara Guedes e seus autores e seus coautores denominam o autogolpe de autogolpe ou autoritarização, tecendo as seguintes considerações. Autogolpes significam que um governo democraticamente eleito se autoritarizou, geralmente por meio de proibição da oposição, da prisão de seus líderes ou do fechamento do poder legislativo. Essa exacerbação da autoritarização costuma resultar em uma liderança civil da nova ditadura, com poder concentrado nas mãos do governante incumbente. Ela implica uma alteração na relação entre o partido governante e a oposição, mas, em regra, não na composição do núcleo dirigente do governo. Partidos que alcançam o controle por meio desse excesso de autoridade frequentemente cooptam os líderes de outros partidos, reduzindo, assim, a oposição social, ainda que ao custo da sua própria disciplina e coerência ideológica.
Numa outra obra da ciência política, voltando a Paul Brucker, o autogolpe descreve um golpe deflagrado pelo próprio chefe do Poder Executivo com o objetivo de estender seu controle sobre o sistema político de maneira extraconstitucional. Ele pode envolver medidas tão drásticas e dramáticas quanto a suspensão da Constituição e a decretação da lei marcial, mas frequentemente assume a forma de um ato ou de uma série de atos mais limitados e sutis. A versão denominada de golpe gradual ou do autogolpe, diferentemente da apropriação indevida de recursos e uma apropriação indevida do poder, que não é difícil de identificar, mas só pode ser difícil de aferir até que ponto ela avançou. Em deferência ao que ontem foi aqui comentado, por exemplo, em 1937, o presidente Getúlio Vargas evitou a proibição constitucional de reeleição presidencial, recorrendo a métodos típicos de autogolpe. Dissolveu o Congresso. Vejam como é grave o atentado ao Estado Democrático. Proibiu constitucionalmente a reeleição presidencial. Recorreu a métodos típicos de autogolpe. Dissolveu o Congresso. Apresentou ao país uma nova Constituição jamais ratificada e passou a governar mediante decretos de estado de emergência. Uma forma de golpe gradual que o plenário desta Corte já teve a oportunidade de examinar consiste na usurpação do patrimônio público por um governo eleito para a compra de apoio político necessário à sua manutenção no poder, desequilibrando a disputa eleitoral e desestimulando o surgimento de opositores. Essa situação foi assim descrita pela Procuradoria-Geral da República, em sua denúncia na Ação Penal 470. Todos os graves delitos serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça. Tem início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no Plano Nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo essencial, não quero citar personagens, garantir a continuidade do projeto de poder daquele determinado partido, diz a Procuradoria-Geral da República, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, com o pagamento de dívidas de suas próprias campanhas eleitorais. Na ocasião, o ministro Celso de Mello elucidou com clareza meridiana o caráter ofensivo às instituições democráticas daqueles delitos reconhecidos pela Corte, qualificando o comportamento delinquencial gravíssimo dos condenados, também chamados por Sua Excelência de os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional, os transgressores da ética do poder. Segundo destaca o ministro Celso de Mello, em passagem que não pode ser abandonada, comportamentos moralmente desprezíveis, cinicamente transgressores da ética republicana e juridicamente desrespeitadores das leis criminais do nosso país, perpetrado por delinquentes agora coordenados definitivamente, travestidos da condição de altos dirigentes governamentais, políticos e partidários. E continuava o ministro Celso de Mello, buscavam por meios escusos e ilícitos e mediante condutas criminosamente articuladas, corromper o exercício do poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas, apropriar-se da coisa pública, dominar o parlamento, controlar a qualquer custo o exercício do poder estatal. Isso sim, uma abolição do Estado democrático. Como se nota, a apropriação ilegítima do aparato público por um governo eleito
consistente no alto golpe, não envolve a conduta de depor o governo legitimamente constituído, prevista no artigo 359-M do Código Penal. A palavra depor, repiso, significa destituir ou exonerar alguém de um cargo do poder. Ação esta que não se coaduna com o comportamento de um presidente eleito que abusa de suas prerrogativas para manter-se no poder. Não há espaço semântico no referido tipo legal para abranger a ação de um presidente da República em exercício, que o conflito de limitar direitos fundamentais e o fundamento e o funcionamento dos demais poderes para perpetuar-se indevidamente no cargo, empregue mecanismos previstos na Constituição fora de suas estritas hipóteses autorizativas, ainda que envolvendo a ação das Forças Armadas e da segurança pública. Aí a proibição, já afirmei anteriormente e reafirmo, a proibição da analogia em malam partem, no âmbito penal, num crime, nula pena, sine lege stricta, é garantia prevista no artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Consecutariamente, o texto legal é uma barreira intransponível à interpretação no âmbito do direito penal, sendo vedado ao julgador distorcer os limites semânticos estabelecidos pelo legislador para punir qualquer réu. Nas palavras do saudoso Carrara, Francesco Carrara, não se pode conceber delito onde não existe a lei promulgada. Ao delito faltaria o objeto. Outro penalista italiano já citado, que reconhece a importância do respeito à tipicidade penal estrita, é Cesare Beccaria, que afirmou o juiz deve fazer um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral, a menor a ação conforme ou não a lei, a consequência, a liberdade ou a pena. Se o juiz for constrangido a fazer um raciocínio a mais, ou se o fizer por conta própria, tudo se torna incerto e obscuro. Essa noção basilar é universalmente consagrada na doutrina, como, por exemplo, explicita o jurista espanhol Santiago Mir Puig. Um aspecto particular do princípio da legalidade que merece especial atenção é a proibição à analogia contra o réu. Em contraste, considera-se sempre lícita a aplicação da lei penal que não extrapole os limites da sua interpretação. A diferença entre interpretação sempre permitida, desde que razoável, e analogia proibida quando prejudicial ao réu é a seguinte: enquanto a interpretação consiste na busca de um sentido do texto legal que se encontre dentro do seu sentido literal possível, a analogia supõe a aplicação da lei penal a um caso não compreendido em nenhum dos sentidos possíveis de sua letra, mas análogo a outros, sim, contemplados no texto legal. Mas isso é interditado ao direito penal pela máxima nullum crime, nulla pena sine lege. O plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu: diante da lacuna legislativa, não se pode admitir a aplicação de norma mais gravosa a partir de interpretação prejudicial ao réu, já que vedada a analogia em malam partem. Isso se deu no ARE 1327963. Em igual sentido, eu colaciono o habeas corpus 97261, também de um ilustre ministro dessa casa, Joaquim Barbosa, que exerceu uma presidência extraordinária. Na esfera penal, não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se criar penalidade não mencionada na lei, a analogia em malam partem, sob pena de violação do princípio constitucional máter da estrita legalidade.
Sem dúvidas, o autogolpe tentado pode configurar o delito previsto no artigo 359-L do Código Penal, quando qualificado pela violência ou grave ameaça, como exige o tipo, e consistente em conduta capaz de eliminar todas as instituições basilares do Estado Democrático de Direito. Fecha tudo. Dentre elas também, quando suprime por completo a liberdade de expressão, o devido processo legal, a separação de poderes, a alternância no poder por meio de eleições livres e justas. Jamais, porém, poder-se-ia cogitar a incidência do artigo 359-M do Código Penal nessa situação, pela ausência de deposição de um governo legitimamente constituído sob pena de evidente violação ao artigo 5º da Constituição Federal. Ainda sobre delitos de golpe de Estado, deve-se consignar, não ser sequer em tese, hábeis a depor governo legitimamente constituído. Deposição do governo é o que exige a lei. Condutas despidas de um mínimo grau de organização e coordenação, sem a capacidade de eficazmente colocar em risco a continuidade do governo legitimamente constituído. A experiência histórica e a análise empírica dos processos de ruptura institucional demonstram que golpes de Estado não resultam de atos isolados ou de manifestações individuais desprovidas de articulação, mas sim de ação de grupos organizados, dotados de recursos materiais e capacidade estratégica, aptos a enfrentar e substituir o poder incumbente. Formas típicas de instauração de regimes autoritários, como golpes militares efetivamente praticados, insurgências, levantes populares cooptados, imposições estrangeiras, mudanças conduzidas por elites autocráticas ou autogolpes. Tudo isso pressupõe sempre a coordenação coletiva e meios concretos de execução. Volto a Bárbara Guedes. Golpes de Estado são a maneira mais comum de iniciar novas ditaduras, simplesmente porque são mais fáceis de organizar do que insurgências ou levantes populares. Indivíduos isoladamente carecem de recursos para derrubar ou transformar governos existentes. Apenas grupos podem fazê-lo. Grupos que tramam alcançar o poder ditatorial escolhem modelos exatos de realização do seu objetivo. E transcrevo aqui longamente essa explanação da professora Bárbara Guedes e termino afirmando a sua digressão em tradução livre, né? Grupos organizados possuem uma grande vantagem sobre os desorganizados, quando se trata de empreitadas difíceis e perigosas, como a deposição de governos. Dessa forma, com a devida vênia, não satisfazem o núcleo do tipo penal comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas para afetar o funcionamento dos poderes constituídos. Entendimento contrário poderia conduzir à caracterização desse crime com enorme frequência. A história brasileira recente é permeada por diversas manifestações coletivas de cunho político, com episódios lamentáveis de violência generalizada e depredação do patrimônio público e privado e que não foram encartadas nessas condutas. Nas chamadas jornadas de junho de 2013, o país assistiu estarrecido a cenas de violência em diversos atos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, envolvendo confrontos, barricadas e depredação de agências bancárias, lojas, veículos e prédios públicos. No dia 10 de junho de 2013, ocorreu a fatídica Batalha da Consolação em São Paulo, com destruição de ônibus e vitrines, além de hostilidades aos agentes
de segurança pública. Em 17 de junho de 2013, manifestantes atacaram a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lançando coquetéis de molotov, quebrando vidraças, incendiando um carro de veículos da imprensa, pichando estruturas e utilizando barricadas. Na mesma data, houve depredação generalizada da esplanada dos ministérios em Brasília. Criminosos lançaram rojões e incendiários, danificaram a Catedral de Brasília, bem como depredaram o Palácio do Itamaraty e o prédio do Congresso Nacional. Em agosto de 2013, centenas de vândalos invadiram o prédio. Agosto de 2013, centenas de vândalos invadiram o prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e entraram em confronto físico com a polícia. No ano seguinte, protestos de natureza política no contexto da Copa do Mundo de Futebol 2014 também geraram um caos de destruição. No Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 2014, o cinegrafista Santiago Andrade foi covardemente assassinado ao ser atingido por um rojão durante protestos violentos no centro da cidade. Há diversas imagens registradas pela imprensa de pessoas portando bandeiras de partidos políticos durante as práticas criminosas naquela oportunidade. Infelizmente, em maio daquele ano, milhares de pessoas voltaram a praticar episódios de violência na Rua da Consolação, com incêndios, arremessos de pedras, agressões a policiais, depredações de ônibus, lojas, além de bloqueio de rodovias, da rodovia Anhanguera, da Ponte do Socorro e da Avenida Radial Leste, em diferentes pontos da cidade. Na mesma época, na capital federal, policiais foram agredidos com madeiras e pedras durante a marcha do Eixo Monumental, conforme fato noticiado publicamente. Em 15 de junho de 2014, dia do primeiro jogo do campeonato, delinquentes explodiram bombas caseiras, bloquearam vias públicas, vandalizaram agências bancárias e entraram em confronto com a polícia nas imediações do Maracanã, no estado do Rio de Janeiro. Fatos semelhantes aconteceram no segundo semestre de 2016. Diversos protestos ocorridos em novembro e dezembro daquele ano em Brasília culminaram em incêndios, devastação de bens públicos privados, pichação de patrimônios tombados e violência praticada contra policiais por criminosos mascarados, portando faixas com os dizeres fora o presidente, então em exercício na época, Michel Temer. A esplanada dos ministérios foi completamente depredada. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos, em especial a depredação de agências bancárias, concessionárias de veículos e prédios públicos. O intento subversivo organizado é retratado, inclusive, em um manual de ação direta Black Bloc, com instruções detalhadas para a adoção de táticas de guerrilha e de convencimento social, por meio de simbologias contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem ou regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União
dos estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. E outros delitos que todos se enquadravam nessas condutas. Nas investigações ocorridas no âmbito de São Paulo, as condutas dos black blocs foram apuradas à luz do artigo de associação criminosa e milícia privada do Código Penal. Consoante noticiado na imprensa, apenas alguns casos resultaram em condenações criminais em julho de 2015. Como o processo é público, João Antônio Rosa foi condenado em primeira instância por associação criminosa a pena de 1 ano de prisão, convertido em prestação de serviço à comunidade. Já Pierre Ramon Alves de Oliveira, filmado atacando o portão da Prefeitura de São Paulo com a grade metálica, foi condenado ao pagamento de multa. Folha de São Paulo. Black blocs ficam isolados e submergem após o auge de junho de 2013. Reportagem de 13 de junho de 2023, às 23h15. Por sua vez, a Justiça do Rio de Janeiro condenou em primeira instância 23 participantes dos atos gerados pelos black blocs. A denúncia apontou a existência de uma organização estruturada, denominada Frente Independente Popular, responsável pelo planejamento e convocação para ataques violentos. Os réus foram considerados em curso no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Corrupção de menores. Todavia, além desta classificação típica irrisória, em sede de recurso, as condenações de todos os 23 réus foram anuladas sob o fundamento da ilicitude da prova, que se lastreou na acusação somente. Pior ainda, com relação à morte do cinegrafista Santiago Andrade, apenas Caio Silva de Souza foi condenado em um processo distinto, por lesão corporal seguida de morte, a uma pena de 4 anos de prisão, em regime aberto. Em suma, o que eu quero dizer é que, ausente o potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. De outro modo, correr-se-ia o risco de se ampliar indevidamente o âmbito de incidência do tipo, criminalizando repises e condutas que, em si mesmas, não possuem a mínima aptidão para produzir uma ruptura institucional. É da acusação, naturalmente, um ânimo de demonstrar detalhadamente a coordenação, a organização e a capacidade de articulação dos indivíduos responsáveis por condutas violentas dolosamente dirigidas à deposição do governo, não havendo clareza sobre a presença do dolo. Já nos ensinava Carrara que, em qualquer caso de dúvida, deve supor-se no agente a intenção mais branda e menos malévola. Já afirmei anteriormente, com a devida referência à literatura especializada, que golpes de Estado são a maneira mais comum de iniciar novas ditaduras. Tem-se assim que o golpe de Estado é um meio para a consecução
de um regime autocrático, no qual o Estado democrático de direito estará de uma vez por todas abolido. O tipo é abolição. Destarte, o resultado colimado por aquele que tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente construído é o de abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Claro que isso não significa dizer que não houve nada. Eu estou analisando à luz da figura típica. Ou seja, a conduta descrita no artigo 359-M, golpe de Estado, é um meio para atingimento da finalidade tipificada no 35L, abolição do Estado democrático de direito. Repise-se, o golpe é um meio para a abolição do Estado democrático de direito. Recorde-se o crime do 359L do Código Penal pode configurar-se pela prática de condutas que não são tipificadas pelo artigo 359-M do mesmo diploma legal. A exemplo do autogolpe tentado, que incorre nessa mesma petição de princípio, em qualquer caso, o bem jurídico tutelado pela norma penal é exatamente o mesmo, ou seja, a vigência do Estado democrático de direito, cuja abolição pode se dar ou não pela via do golpe de Estado. Todavia, quando a abolição do Estado democrático de direito é perseguida por meio da deposição violenta de governo legitimamente constituído, deve-se responsabilizar o agente apenas pela sanção prevista no 359-M, golpe de Estado. Porque é o meio para atingir a abolição, que inclusive é o delito, com pena mais grave, afastando a incidência do artigo 359-L do Código Penal. A situação ora apresentada é a hipótese manual para aplicação do princípio da consunção ou da absorção, de maneira que a conduta mais grave praticada pelo agente absorva a conduta menos grave no momento da tipificação penal. Os fatos absorvíveis, como notava Oscar Stevenson, são fatos anteriores ou posteriores à execução de determinado delito, mas previstos como infrações por outra norma, as quais o agente perpetra em virtude da mesma e única qualidade. Torna-se, pois, impunível, ou melhor, um indiferente penal ou ante ou pós-fato, esse delito meio. Desaplica-se a norma previsora do delito mais grave, através do qual se transitou para a objetividade jurídica da entidade delituosa mais grave. Oscar Stevenson, Concurso Aparente de Normas Penais, uma obra clássica, Estudo de Direito Penal e Processo Penal, em homenagem a Nelson Hungria, 1962, página 41 e 42. É também o que se encontra na jurisprudência da Corte Verbis. A consumação acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente absorva a conduta menos grave. Habeas corpus 206.831. No contexto dos crimes apurados na estação penal, o ministro dessa corte já assentou que são tipos penais diversos, efetivamente, mas penso que se impõe a escolha por um deles. Nesta situação específica a que nós estamos referindo, a tentativa de golpe de Estado, na minha visão, absorve o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também modalidade tentada, AP 1060, Tribunal Pleno, e esse argumento foi um argumento que pela vez primeira surgiu no Pleno, de autoria do professor e ministro Luiz Roberto Barroso, um dos maiores constitucionalistas da era moderna. Cumpre, na sequência, analisar questões comuns aos crimes do artigo 359-L e 359-M do Código Penal. Ambos os tipos penais em apreço iniciam com o verbo tentar, constituindo crimes de atentado, como aqui já foi dito, de modo que a conduta violenta ou gravemente ameaçadora deve configurar um ato executório dirigido à consecução do resultado criminoso, a saber, a abolição do Estado democrático de direito, a deposição
do governo legitimamente constituído. Nesse sentido, o artigo 14, inciso 2º do Código Penal dispõe que o crime se diz tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Sabe-se que a empreitada criminosa se desenvolve por um caminho denominado iter criminis, o caminho do crime, que se inicia na mera concepção da ideia delituosa e culmina no resultado danoso ao bem jurídico tutelado. A primeira dessas fases é a denominada cogitatio, a que eu me referi quando recebemos a denúncia, que consiste na criação intelectual, maturação, deliberação e discussão do plano. Cogitatio. A cogitação pode limitar-se a conceitos internos, existentes apenas no psicológico do indivíduo, ou revelar-se externamente por fenômenos concretos, a exemplo de reuniões para traçar estratégias ou documentos que materializem aquele plano. Mas, em qualquer caso, como preceitua Aníbal Bruno, na sua parte geral do direito penal, os pensamentos e desejos criminosos, objeto, embora de apreciação sob critério religioso ou moral, escapam à consideração do direito punitivo. É o que se colhe do velho adágio romano. Cogitationes poenam nemo patitur, ou seja, ninguém pode ser punido pela cogitação. Há ainda outra conduta e outras condutas praticadas na denominada fase externa do intercrimes, que não atraem qualquer resposta penal, salvo quando é existente tipo legal específico nesse sentido. São aqueles comportamentos que caracterizam meros atos preparatórios, consistentes na consecução dos meios hábeis a garantir o sucesso da futura empreitada criminosa. O jurista espanhol Santiago Mir Puig inclui, dentre os atos preparatórios, a obtenção dos meios, a observação do local do crime e o angariamento de cúmplices, esclarecendo que nada disso deve ser objeto de reprimenda criminal. Diz ele que isto não é objeto de reprimenda criminal, obter meios, observar o local, angariar cúmplices são exemplos de atos preparatórios. Diz ele, procurar-se os meios, na sua língua natal, né? Observar o lugar, proporcionar-se cúmplices, são exemplos apenas de atos preparatórios. Iniciar a ação de disparar sobre a vítima é um exemplo de começo da fase executiva, ainda que ela não venha a falecer. Outra não é também a doutrina de Francesco Carrara, para quem devem ser considerados atos preparatórios, inclusive aqueles que denotem um princípio de perigo real bem jurídico tutelado, mas que não denotem certeza sobre a sua tendência ao resultado delitivo. Diz ele, enquanto o ato externo seja tal que possa conduzir tanto ao delito como uma ação inocente, não teremos senão um ato preparatório que não pode ser imputado como tentativa. São, ao invés preparatórios, de modo contingente ou condicional, aqueles atos, diz Carrara, aqueles atos que, em relação a certo entendimento do agente, teriam a índole de começo de execução do delito e ofereceriam um princípio de perigo atual, mas que, muito frequentemente, se deve considerar como meramente preparatórios pela falta de
univocidade, ficando sem punição por não se ter a certeza de que tendessem a um delito. Essas lições são plenamente aplicáveis à realidade brasileira. Mais uma vez, fundado na doutrina de Hungria, manifestações orais ou escritas de ideias criminosas são impuníveis, quando não produzirem isoladamente lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, ainda que o projeto delitivo contenha elementos sensíveis. O consagrado penalista embasa suas conclusões no artigo 31 do Código Penal, segundo o qual o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Diz Hungria que, normalmente, o crime apresenta aqueles momentos: cogitação, preparação, meios, execução e consumação. O primeiro constitui a sua fase interna psíquica subjetiva, os restantes a sua fase externa material objetiva. Entre a cogitatio e a consumação, desdobra-se o iter criminis. Mas pode acontecer que este se interrompa, logo de início, não chegando sequer a preparatio mediorum, ou mesmo já começada a execução. Não alcança o momento consumativo. E, neste último caso, diz-se que o crime foi apenas tentado. Ainda quando a vontade de violar a lei penal se anuncie por palavras ou scripts, não pode haver crime, se não se vai além da expressão inócua de um pensamento. A lei só incrimina as manifestações orais ou escritas de ideias quando já de si mesmas criam uma situação de lesividade ou periclitação ao bem jurídico, uma carta infamante dirigida a um ex-adverso. Mesmo quando o simples projeto criminoso, diz Hungria, apresenta elementos sensíveis, a repressão penal, salvo casos excepcionais, abstém-se de intervir, cedendo a passo a meras medidas preventivas de polícia. Via de regra, o ajuste, o mandato, a instigação ou a proposta para determinado crime, desde que não seguidos de efeito, escapam à sanção punitiva. Também essa é a orientação de Aníbal Bruno, para que os atos preparatórios englobam a aquisição dos instrumentos necessários à prática do crime, a procura pela ocasião mais favorável, a ordenação e o encaminhamento dos fatos no sentido do resultado delitivo. Tudo isso escapa à reprimenda penal, como se colhe da passagem de sua obra. A nuda cogitatio é absolutamente impunível. O delinquente passa do pensamento à ação objetiva, arma-se dos instrumentos necessários à prática do crime, procura o local à hora favorável, ordena e encaminha, em suma, os fatos no sentido de preparar o momento em que há de desferir o golpe. Entramos com isso nos momentos externos da vida do crime, na sua primeira fase, que é a preparação. É a que se deve seguir a execução e a consumação. Os atos preparatórios, assim, escapam, em regra, à aplicação da lei penal, salvo quando, por si mesmo, constituem figuras delituosas. Resta definir, então, em que momento do intercrime se pode entender a execução do crime, se ele se iniciou, para que seja possível reconhecer a configuração de uma tentativa. A definição dessa questão é essencial para a política criminal, que se ocupa da tarefa de desestimular a ofensa a bens juridicamente tutelados por meio dos incentivos gerados pela lei penal. Mais especificamente, caso a lei equiparasse a sanção aplicada aos atos preparatórios
à tentativa e à consumação, de maneira que o agente recebesse idêntica pena, independente da fase do intercrimes em que sua conduta houvesse sido interrompida, haveria uma diluição dos incentivos desejados pelo legislador quanto à figura criminal. É que nessa situação estaria ausente o desestímulo marginal, dado que a cada avanço no plano criminoso não haveria um correspondente aumento na sanção aplicada. Na realidade, o sujeito que iniciasse a preparação do delito teria todos os incentivos para consumá-lo, pois o insucesso da empreitada significaria suportar a pena sem qualquer benefício ilícito em contrapartida. Esse raciocínio é explicado pela análise econômica do direito e por Steven Chavel, que trata da situação análoga em que a tentativa e a consumação são punidas da mesma forma. Ele destaca que não devem ser sancionados pelo direito penal as condutas interrompidas em um momento do intercrimes, no qual ainda exista grande incerteza quanto à sua continuidade. No pequeno trecho destacado, diz ele com efeito, pode-se razoavelmente sustentar que determinadas tentativas escapem por completo de sanção, quando interrompidas em momento tão inicial que reste grande incerteza quanto à sua continuidade e quanto às formas que assumiram. Há que se adotar extrema cautela na análise do caso concreto, para demarcar a linha divisória entre os atos preparatórios e os executórios, de maneira a não equiparar uns e outros como merecedores de sanção, sob pena de, com isso, gerar indesejado estímulo ao cometimento de crimes. A tentativa que configura os crimes dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal é a que decorre de um ato efetivamente executório, assim compreendido aquele imediatamente anterior à plena realização dos elementos do tipo e que coloca o bem jurídico, tutelado em um perigo igualmente imediato. Em acréscimo a essa dupla imediatidade, o ato executório deve ser qualificado pelo dolo, de maneira que o sujeito haja com a resolução de consumar o delito. É o que expressa a doutrina penal, e aqui eleita a obra do professor Santiago Mia Puig, nesse sentido. O começo da execução necessária para a configuração da tentativa exige que se ultrapasse a fronteira que separa atos preparatórios quando existentes dos atos executórios. Como critérios objetivos de valoração do plano do autor, utilizam-se dois critérios: a colocação em perigo imediato e imediatidade temporal. O primeiro critério afirma o início da tentativa quando já se produz uma colocação imediata em perigo do bem jurídico. O segundo, quando se realiza um ato imediatamente anterior à plena realização de todos ou de alguns dos elementos do tipo. Subjetivamente, a tentativa requer não apenas que o sujeito queira os atos objetivamente, mas que realize os atos com consciência de sua perigosidade, mas também que tenha a intenção de prosseguir na sequência dos atos executivos com ânimo de consumar o fato, ou ao menos aceitando, com segurança ou probabilidade, que estes possam dar lugar à consumação. Nesse sentido, pode-se dizer que o tipo de tentativa contém um elemento subjetivo do injusto, que costuma ser denominado resolução de consumar o litígio. Perdão. Intenção e resolução de consumar o delito.
que gera o litígio. O dolo necessário à configuração da tentativa deve ser contemporâneo à prática do ato executório, abrangendo a consciência de todos os elementos do tipo, bem como, assim, da relação de causalidade entre a conduta e a ofensa do bem jurídico material. Naturalmente, inexistindo a possibilidade de influência da conduta sobre o resultado, esta não pode configurar ato executório. A consciência completa deve existir no momento da conduta e persistir durante todo o iter criminis, sendo acompanhada da vontade e da capacidade de gerar dano ao objeto da tutela penal. Como lecionava Carrara, a tentativa exige a certeza de que o agente não só pôde prever, ou vagamente previu o efeito, como também a de que ele queria precisamente produzir tal efeito. Essas conclusões são deveras necessárias, considerando que a acusação imputa aos réus um dolo superveniente, assim descrito nas razões finais da Procuradoria-Geral da República. Em 8 de janeiro de 2023, pode não ter sido o objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a derradeira opção disponível. O dolo superveniente, contudo, não é suficiente para configurar a tentativa, consoante lição elementar de Heleno Fragoso. E aqui eu, mais uma vez, explicito. O conhecimento deve ser atual, ou seja, deve dar-se no momento da ação. Não existe um dolo subsequente. A consciência, como se viu, deve cobrir todos os elementos da ação proibida. Naquele momento, quanto ao elemento volitivo, o dolo é a vontade de realização da conduta típica. Essa vontade pressupõe a possibilidade de influir sobre o acontecimento. A vontade de realização da conduta típica compreende aquilo que o agente pretende alcançar com o objetivo de sua ação. O meio e o resultado necessário para alcançar esse objetivo, bem como o resultado possível que assumiu o risco de produzir. A consciência no momento do ato. Não um dolo superveniente. Isso seria um precedente gravíssimo. Quanto ao aspecto objetivo, a tentativa não se coaduna com relações vagas ou abstratas entre os atos analisados e o resultado previsto. Preconiza-se no direito brasileiro que a tentativa demanda um ataque direto, efetivo e imediato ao bem jurídico protegido pela norma penal. Na dúvida sobre a caracterização da ofensa material direta, efetiva e imediata, deverá o julgador decidir em favor do réu, negando a existência da tentativa. Confiram-se esses excertos de Nelson Gria, que aqui cito apenas um pequeno trecho, mas no voto eu transcrevo. Para haver imposição de pena por extensibilidade da combinada e de determinado crime, é necessário que haja, pelo menos, um começo de execução. Isto é, que o agente inicie a agressio operis, o ataque direto ao bem jurídico de que se trata. Ato executivo ou tentativa é o que ataca efetiva e imediatamente o bem jurídico. Ato preparatório é o que possibilita, mas não é ainda, sob o primo objetivo, o ataque ao bem jurídico. Nos casos de irredutível dúvida sobre se o ato constitui um ataque ao bem jurídico ou apenas uma predisposição de ataque, o juiz terá de pronunciar o non liquid, negando a existência da tentativa. No mesmo sentido, a lição de Aníbal Bruno, para quem não existe ato executório sem um ataque direto e objeto da proteção penal, por meio de uma conduta idônea a causar o resultado visado pelo agente. E transcrevo aqui, senhor presidente, toda a lição de Aníbal Bruno e o texto onde ele afirma: o ato que ainda não constituiu esse ataque direto ao objeto da proteção penal
é simples ato preparatório. Esse começo de ataque ao bem jurídico supõe necessariamente a idoneidade da ação em referência ao final visado. O ataque só justifica a punibilidade quando se realiza nas condições exigidas pela lei para constituir o tipo. Naquelas condições grave ameaça ou violência hábeis a depor o governo eleito, o que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Diz ainda, a substância material da tentativa é a execução iniciada de um crime. Ela se torna possível, diz Aníbal Bruno, desde o momento em que a ação penetra na fase executiva. E, mais uma vez, repisa, porque ele é exaustivo nesse ponto, na parte geral. Os fatos preparatórios, como já vimos, são insuficientes para configurá-la. Já aqui ele repisa o que disse no tomo 1, no tomo 2 da parte geral, quando aborda a questão do fato punível. Quarta edição da Editora Forense, 1984, página 229, 239. A idoneidade da conduta para causar o resultado criminoso é igualmente destacada por outros autores como elemento essencial da tentativa. Cito mais uma vez Carrara, que analisou a questão no contexto dos crimes atentados contra o Estado, como nesse caso do subjúdice. Disse Francesco Carrara, os atos inibidores têm de ser atos idôneos. Os atos inidôneos não podem, pois, ser imputados como delito ao autor da pretensa tentativa. Refiro-me aos atentados contra o Estado. Nos processos desta natureza, se repete quase sempre, por parte dos acusados e de seus defensores, a exceção de que o atentado não alcançou os limites da sua punibilidade, justamente por falta de idoneidade dos meios. Se um certo delito se considera a tentativa como delito consumado, não há razão nem lógica, nem jurídica, para que se deva concluir que em tal delito se forma tentativa sem os extremos que lhes são juridicamente necessários. Está na sua natureza que o delito se consume com o fato de atentar, de modo que ao primeiro ato exterior executivo do ataque, já o direito foi inteiramente ferido. Mas disso não deriva a tentativa de ataque, não deriva que a tentativa de ataque permaneça punível, quando tenha faltado a idoneidade aos atos exteriores sobre os quais se desejaria que fossem construídas. De outro modo, repugnaria que atos inconsequentes e pueris configurassem uma ofensa perfeita à lei. É isso que nós vamos analisar na individualização das condutas, se alguém entrou nessa outra fase dos atos executórios. Pode-se afirmar, então, que tramas golpistas, ainda que seguidas de angariamento de cúmplices, de busca pela ocasião mais favorável, não desbordam da seara preparatória sem a prática de condutas imediatamente anteriores à plena realização da abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou do golpe do Estado, com efetiva colocação dolosa do bem jurídico tutelado em um perigo imediato e previsível, por meio de atos idôneos a causar esse resultado. Cumpre ainda analisar se é possível a configuração desses crimes a partir de uma conduta omissiva, porque há uma afirmação de omissão, sendo certo que a redação dos artigos não contempla a modalidade omissiva. Deve-se cogitar, então, da incidência do artigo 13, parágrafo 2º do mesmo diploma, segundo o qual a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas não está na lei, não está previsto.
Mas pode-se interpretar que a omissão, dessa forma, atrai incidência da norma sancionadora quando qualificada pelo dever de agir, pela possibilidade efetiva de evitar o resultado. Naturalmente, existe ainda o elemento subjetivo consistente do dolo, que demanda a consciência sobre o dever e o poder de agir. Bem assim, a vontade deliberada de comportar-se omissivamente para produzir o resultado. É necessário que o querer do agente se manifeste no mundo exterior, que a deliberação de vontade suceda um comportamento real e efetivo do agente. E é essa manifestação externa de vontade, esse comportamento real do sujeito, deve produzir resultado. Mais uma vez, eu estou citando aqui a parte geral de Aníbal Bruno. O crime omissivo impróprio de que se cogita demanda, então, em primeiro lugar, a existência de uma posição de garante. Uma posição de garante. Tem de ter o dever, porque está numa posição de garante. A produção de resultado lesivo ao bem jurídico. A abolição do Estado democrático. A efetiva possibilidade de evitá-lo. E o dolo de alcançar o resultado como decorrência da omissão. Relativamente ao primeiro aspecto, o jurista Hans Welsel, que tratou da ação finalística, ele ressalta ser decisiva a posição de garante do autor. Esse autor que é acusado tem de ter a posição de garante, que o coloca no permanente desenrolar da vida social, desde o início, em relação estreita e especial de deveres para salvaguardar o bem jurídico. Quanto ao segundo e ao terceiro aspectos, a doutrina nota que o bem jurídico exposto a perigo deve estar sob controle pessoal do omitente, ou seja, sob sua guarda direta e imediata. Essa deve ser a sua posição. Não bastando a possibilidade genérica de salvamento. Um guarda-vidas tem o dever de salvar a vida de uma pessoa que está se afogando. Mas uma pessoa que está frequentando a praia, que não sabe nadar, até aquele ponto não tem obrigação de garantir a vida de ninguém. Não está aqui no exemplo, foi uma digressão que, sob a inspiração das lições de Aníbal Bruno, cheguei. Afirma também ser necessária para a punição do omitente a demonstração de que o resultado não teria ocorrido caso esse sujeito houvesse agido conforme seu dever de cuidado. É de se perguntar quando é que isso aconteceu? Quem era que tinha o dever de garantir que isso não acontecesse? E aqui prossegue já o professor Puig. Será necessária, ademais, que a existência ou a integridade do bem jurídico cujo perigo se criou permaneça efetivamente sob a guarda do omitente, sob seu controle pessoal. Os crimes omissivos impróprios configuram-se como tipos de resultado. Por fim, junto à capacidade de realizar ação devida nos crimes omissivos impróprios, é preciso que o autor tivesse podido evitar o resultado caso tivesse praticado a conduta exigida. Tal poder estará ausente quando a ação positiva requerida em nada serviria para evitar o resultado, porquanto o réu não detenha o controle e o poder de garante. Esses ensinamentos encontram eco na doutrina brasileira. Cito aqui Aníbal Bruno, que ressalta o dever jurídico imposto ao omitente e que esse dever precisa ter caráter jurídico para atrair a sanção penal, não sendo suficiente obrigações meramente morais, como são as expectativas protocolares. Diz ele, esse dever que cabia ao omitente cumprir há de ser um dever jurídico e não um dever moral. Heleno Fragoso arremata: a omissão pressupõe a existência de norma que imponha a ação omitida. Tem de ter uma norma. Nullum crime nulla pena sine lege. Se não tem lei, não tem crime. E o que diz o professor Heleno Fragoso? A omissão pressupõe a existência
de norma que imponha a ação omitida. Lições de Direito Penal, parte geral, 2003, página 282, 286. No que tange a possibilidade de evitar o perigo ou dano, pressuposto indispensável à punição do comportamento omisso, deve-se demonstrar que a ação devida era necessária e suficiente para impedir o evento danoso. Para se aferir da causalidade da omissão, deve ser formulada a seguinte pergunta: teria sido impedido pela ação omitida o evento subsequente? Se afirmativa a resposta, a omissão é causal em relação ao evento. Essa indagação, e o professor e filósofo Martin Heidegger diz que quando se pergunta já se sabe a resposta, foi feita pela genialidade dos professores Heleno Fragoso e Nelson Hungria nos seus comentários ao Código Penal. Essas premissas são relevantíssimas, considerando que a acusação imputa a pessoas que não tinham mais o dever de garante uma omissão qualificada que estimulou a ruptura democrática. Todavia, os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram adequadamente demonstrados. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que um réu estaria na posição de garante porque, como chefe de Estado, possuía um papel fundamental na preservação da ordem e da contenção de discursos e ações extremistas, notadamente quando estas adivinham diretamente seus apoiadores. Em outro trecho, imputa ao réu negligência, fundamentada na sua posição de autoridade, não apenas tendo deixado de prevenir a ampliação da violência, mas contribuiu ativamente para a crise de institucionalidade. Com a devida vênia, talvez por minha limitação, não compreendi essa narrativa. Porquanto o denunciado não ocupava mais a posição de chefe de Estado em 8 de janeiro de 2023, data dos atos de vandalismo praticados por terceiros na Praça dos Três Poderes, de modo que a sua suposta posição de garante não poderia decorrer do cargo. Também não é admissível deduzir posição de garante como decorrência do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê a responsabilização daquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Embora não faça alusão a esse dispositivo, o que por si só já é problemático, na minha pequena compreensão, considerando o princípio acusatório, o parquê, com a devida vênia, sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação, pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão simplesmente a invocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara ou uma suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos. Não houve sequer a preocupação de especificar quais ações concretas o réu tinha o dever de adotar. Nem se demonstrou como esses comportamentos juridicamente exigidos seriam necessários e suficientes para impedir o vandalismo de 2023. Tampouco se alegou o indispensável dolo consistindo na consciência e na previsibilidade do advento dos episódios de 8 de janeiro de 2023, que deveriam estar sob o controle pessoal do omitente para admitir-se a sua responsabilização. Longe disso, me parece, amparar-se o Ministério Público em uma vaga e hipotética omissão perante o risco de descontrole, sustentando de forma genérica o seguinte: excluam-se as contribuições da organização criminosa e 8 de janeiro não teria sequer sido cogitado. Pretende-se, assim, uma punição pelo que
a doutrina penal denominou de possibilidade genérica de salvamento, algo vedado pelo ordenamento penal. A propósito, são muito pertinentes observações, principalmente aquelas feitas por estudiosos dos movimentos militares, da ditadura militar. Eu fui estudante de colégio público e universidade pública. Eu sei o que é a ditadura, eu sei as consequências da ditadura, eu sei como se promovem os atos da ditadura, eu sei como sofrem as vítimas da ditadura. O historiador Hélio Gaspar, Ditadura Envergonhada, escreveu: ditadura escancarada, ditadura derrotada, ditadura encurralada, ditadura acabada. É autor de um histórico num periódico denominado Uma Girafa no Supremo. Eu vou transcrever o texto todo. Eu vou transcrever apenas a conclusão final do historiador. Colocando-se a trama golpista de 2022, no mesmo processo de 8 de janeiro de 2023, esticaram-se as pernas e o pescoço do bicho, encolhendo-lhe a cabeça, ficou bonito, até elegante, mas é uma girafa. No escrito denominado Uma Girafa no Supremo. Estabelecidas essas premissas, passo o senhor presidente, a egrégia turma, a analisar individualmente as condutas imputadas pela denúncia a cada um dos imputados. E agora, mais uma vez, senhor presidente, apelando pela generosidade de 10 minutos, Vossa Excelência, eu gostaria de fazer agora uma análise